Boa noite! Estamos ao vivo para mais uma super live, como combinamos hoje de manhã, não é mesmo? Vamos continuar nosso assunto aqui sobre LGPD na hotelaria e também falar hoje mais especificamente sobre os processos hoteleiros. Boa noite! Gente, quem está chegando aqui, inclusive, me deixe saber se o áudio está bacana. Eu só vou fixar aqui, vou tentar, porque não estou conseguindo. Deu. Um comentário só para o pessoal que está chegando. O áudio está bom, por favor. Boa noite. Vamos conversar um pouquinho então. O Jorge já está aqui, né? Temos mais alguns convidados especiais, como a gente conversou hoje de manhã. Não, Lu Tavares, precisa ter visto a primeira? Não, elas são bem complementares. Se você depois quiser assistir todas, tá ótimo, mas o conteúdo que tem em cada uma delas dá para ser aproveitado sim de forma separada, então é bem bacana, tá? Pode ficar aqui com a gente, porque hoje a gente vai falar sobre como o hoteleiro pode evitar problemas aí relacionados à LGPD, olhando para os processos internos. Boa noite. Oi, Bruna. Estava aqui com a gente hoje de manhã, agora veio acompanhar também. Obrigada pelo retorno, Ju. Show de bola. Vamos chamar aqui nossos convidados, então. O Jorge, que já está por aqui. Vamos ver. Jorge. Depois a gente vai conversar com a Sabrina. Vamos ver se ela já está por aqui. Olá, boa noite. Boa noite, Ju. Boa noite a todos. Tudo bom? Deixa eu ver tudo e contigo. E Tudo a bem. Andréia, que também está por aqui. Que bom, vamos para mais uma super live, então. Oi, Com Andréia, boa noite. certeza. Olá, meus queridos, boa noite. Tudo bem? Eduardo Boa. está aqui Estão me também. ouvindo? Sim, Perfeitamente. Ai, que bom. perfeitamente. Só falta mesmo a Sabrina. Será que ela está por aqui? E eu não vi ela aqui no chat, não. Não? Pois é. Eu também não vi ela entrando. Apareceu a opção de convidar, mas aí eu não sei se ela tá por aqui. Boa noite, Eduardo, Mai, Andressa, Helena, novamente. Que bacana. Oi, Dai. Vamos conversar A mais um Dai tá aí pouquinho. também, né? Pois é, que legal. Muito bom, gente. Muito bom. Bom, aqui, não está conseguindo participar. Acho que ela não entrou ainda. Mas tudo bem, né? A gente inicia aqui até para honrar com o nosso Ela horário. entrou. Ela entrou. Entrou? Ah, tá aqui. Ó. Entrou. Sabrina, vamos chamar ela. Também nossa super advogada. Mais uma. É. Para deixar Opa! esse time ainda mais completo. Boa noite. Vanessa está aqui com a gente de novo. Que legal. Ó, espero que vocês não cansem, hein? Não cansem dos nossos rostinhos e da nossa voz, que a gente vai falar muito esses 3 dias. Mas prometo que vale a pena, né, Jorge? Com toda certeza, né? E assim, Mais é menos, né? é, eu vou começar a puxar um saco rapidinho aqui enquanto a gente não começa oficialmente. É um prazer, Andréia, estar te recebendo aqui de novo. Já fazia um tempo que a gente não batia um papo assim, e estar contigo aqui é sempre uma honra. A gente vai aprender muito aí, pessoal, sabe muito. Imagina, a honra Ai, é que minha, maravilha. com certeza. Você Eu, mandou, então, tá mandado. eu só fico aqui, né? Só no De backstage. butuca conhecendo esse povo todo aí também. Olha, É. eu sou privilegiada, gente. Com certeza. Ju, Oi. gente boa demais, excelente advogada, que todas as duas que vão participar conosco hoje aí, assim, ó, assina embaixo de olho fechado, porque são pessoas que têm minha extrema confiança. Que show! Muito bem, muito Mas bem. Ju, não vale, né? Porque ele é amigo, né? Não vale, né? Ah, Eu não não, sei. mas é que o assunto aqui profissionalíssimo. Oi, Sabrina. Olá, Sabrina. Bem, Noite. boa Boa noite. noite. Doutora. Tudo bem, Conseguimos. doutora Andréia? Tudo bem? Que prazer Jorge, estar dividindo Ju. essa tela com Boa noite. você, com vocês, todos nós. Que O maravilha. prazer é todo meu. Muito bom, agora que temos aqui o nosso quarteto, né? Podemos Fantástico. começar a conversar um pouquinho sobre os nossos temas de hoje.
É uma live que ela pode ser vista sem ter assistido a primeira de hoje de manhã e tá tudo certo, porque elas se complementam, mas elas também, né, têm assuntos aí que podem ser tratados de forma singular, porque a gente pensou nisso também, trazer esses temas que vocês possam aproveitar direto aquele tópico, né, aquele assunto que dói mais aí na sua realidade. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho desses possíveis problemas que o hoteleiro pode enfrentar com relação à LGPD, olhando muito para os processos da hotelaria, que são bem específicos, né, especiais, e a gente sabe que na hotelaria se gera muitos dados, né, então a gente tem que ter esse cuidado. E aí temos aqui, então, o Jorge, relembrando, né, que o Jorge é founder do projeto Caminhos da LGPD na hotelaria, que é um projeto que a gente apoia, por isso estamos fazendo aqui esse conjunto de lives juntos, né, que traz aí todo esse conceito, traz todo esse conhecimento, ajuda no processo de adequação da hotelaria. Então, ao longo dos dias aí, né, hoje até quarta, a gente vai falar mais sobre isso, né, Jorge? Sempre que tu puder também encaixar essa questão, tu traz. E também é consultor, especialista em LGPD, principalmente no setor hoteleiro, então um grande diferencial. Temos a Andréia Gonçalves, consultora jurídica e auditora líder da ISO 27001. Então, pensa, né, no conhecimento que tem também essa mulher para agregar hoje aqui com a gente. Obrigada, Ju, obrigada. E a Sabrina, que é parceira do Jorge no projeto, então traz aí, complementa, né, com o Eduardo, que a gente conversou aqui de manhã, faz a parte da tecnologia. A Sabrina vem com esse conjunto jurídico de conhecimento, né, descomplicando a LGPD para os hoteleiros, que é o nosso objetivo aqui. Que é, né, advogada também, DPO, professora, consultora, mediadora, olha que bacana, e membro da ANPPD, pós-graduada em Direito do Consumidor, Contratos e Responsabilidade Civil. Meu Deus, onde ela arrumou tempo para fazer tudo isso, né? Então, dá um jeito. Bom. Gente, boa noite. Mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos. Todo mundo que está aqui com a gente. Vocês também, ó, são feras demais, porque dedicaram esse tempinho para vir aqui buscar um conhecimento especial para o negócio de vocês e para o trabalho de vocês. Jorge, passo a palavra aí também, se quiser dar um oi. Com certeza. Pessoal, muito boa noite. Boa noite, doutora Andréia, a doutora Sabrina. Eu vou chamar você de Andréia e de Sabrina, porque a gente já tem intimidade para isso, né? Também. Boa noite a todos vocês que estão aí nos assistindo, né? Eu vou falar um pouco rapidamente aqui sobre o meu filho, né? O projeto Caminhos da LGPD na Hotelaria, que é um projeto aí pioneiro e itinerante de LGPD exclusivo para o setor hoteleiro, né? Então, assim, é uma grande honra ter a Hospedim como a nossa parceira aí desse projeto aí. Nós temos muito o que acrescentar, o que agregar ao setor. E, pessoal, anotem tudo, porque tem muita coisa boa vindo. E no final, Ju, se você me permitir, se todo mundo ficar aqui conosco, nós vamos liberar mais um brinde para poder ser sorteado no último dia de live, tá? Mas só se a audiência ficar aqui até o final. Então, assim, aproveite, pessoal, do conhecimento que a gente vai compartilhar aqui. E, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Nossa, Jorge, essa aí, ó, até me pegou de surpresa. Se eu fosse vocês, eu não perdia. Depois a gente fala mais aí de sorteios. Ok. André, quer dar teu boa noite também, teu oi? Eu quero agradecer mais uma vez, né, o convite aí do Jorge, da Web Security, aí junto com a Hospedim. Tenho certeza que essa parceria é um sucesso já. E eu estou muito honrada mesmo de estar aqui, né, com esse quarteto fantástico, dividindo essa palestra com a doutora Sabrina, que eu tenho tanta admiração. E o Jorge não tenho nem o que falar, né? O Jorge já é irmão, já é amigo, a gente já tem aí uma parceria bacana. Então, e eu quero mesmo que vocês participem. Mande essa live aí para as pessoas que vocês conheçam, né? Para participar. Porque nem eu sabia, boa. Então vai ter brinde aí, isso é bacana. Boa. Valeu reforçar, isso mesmo. Isso. Manda para todo mundo. Sabrina, quer dar teu oi? Eu gostaria, assim, uma boa noite, pessoal, boa noite. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que é uma bela iniciativa da gente poder hoje estar conversando de um assunto importante, um assunto necessário, né? E vamos trazer também muita descontração, muito aprendizado, mas para algo de
extrema importância. Ó, estão de parabéns, Hospedim. Isso aí, que bom, obrigada. É ótimo tê-las aqui, né? É um presente para nós também, recebê-las na nossa casa, né? Junto com o Jorge, que está aqui desde o início. E, de fato, é isso. A gente tem o objetivo de descomplicar, né? Trazer o conhecimento de forma acessível, simples, para que todo mundo possa aplicar também. Por mais que seja algo que é uma lei, como a gente falou hoje de manhã, é uma lei, é algo obrigatório, que precisa ser, né, de fato refletido, de fato trazer para o seu negócio, mas a gente pode sim simplificar e às vezes com pequenas coisas conseguir já dar os primeiros passos, né? Nossa ideia aqui. Então a gente tem 3 dias de evento, né? Hoje é o primeiro dia, amanhã e quarta. Nesses 3 dias a gente tem live às 9h07 e às 20h27. Então amanhã estaremos aqui, eu e Jorge, para receber mais duas pessoas com a gente para conversar sobre aí tecnologia, segurança da informação, também vai ser bem bacana. E, como o Jorge bem falou, temos sorteio para esse nosso evento, né? Ainda preparamos algo bem especial para vocês. Então, a gente vai ter um sorteio de uma consultoria de adequação. Então, imagina ter essas pessoas aí olhando para o seu negócio, para a ajuda que você precisa. É muito especial, né? Vai ter um sorteio assim, desse prêmio e também de 3 meses gratuitos, né, de uso do Hospedim, do plano básico, que a gente também vai sortear para que vocês conheçam uma ferramenta bacana aí para o seu negócio. Tudo isso, todos esses sorteios, inclusive com esse que o Jorge acabou de falar aqui no comecinho, serão feitos no final do evento. Então, na quarta-feira, na quinta-feira, né, a gente vai conseguir fazer esse sorteio, porque tem um link aqui na bio do Hospedim, depois da live vocês podem ir lá, preenche os dados nesse link, porque é por meio deles, né, que você vai poder concorrer. Então, pode preencher uma vez, né, deixar o nome e o e-mail para poder concorrer a esses presentes que depois a gente vai fazer o sorteio e vai enviar para todo mundo, tá? Vai fazer o contato. Bem legal. Gostaram, gente? Muito bom. Com certeza. Só feras. Muito bom. Legal, Jô, boa noite. Muita gente entrando, sejam muito bem-vindos. E vamos aí começar com esse papo super legal. Quero passar a palavra para a Sabrina, te perguntando uma questão que eu já levanta vários pontos bacanas de reflexão, né? Que é assim, quais são, então, esses principais problemas que o hoteleiro pode ter caso ele não se adeque à LGPD, por exemplo? Tá mutado o teu microfone, Sabrina. Deu. Ótima pergunta, Ju. Se você me permite, eu gostaria de voltar um pouquinho no contexto da LGPD para fazer um link para minha resposta. Pode ser? Total. Prometo ser breve. Você manda. É importante a gente saber o contexto dessa lei, né? Qual o objetivo dela, para a gente saber no que ela mais impacta. Né? Essa lei, ela teve a sua publicação 18 de setembro, teve a sua vigência dia 18 de setembro de 2020. Vai fazer 2 anos agora. E o que é essa publicação? É a publicidade para os cidadãos, né? Para não alegar depois que desconhecia a lei. Então, ela já entrou em vigor, ela é uma lei federal, ela já entrou para a Constituição Federal também, em fevereiro desse ano de 2022. Então, ela entrou para o artigo 5º da Constituição Federal como garantia e direito fundamental dos cidadãos. Então, ela já foi feita, ela já está, digamos assim, pronta para que as pessoas tomem conhecimento e apliquem. Como eu costumo dizer nas minhas palestras, não há mais para onde fugir. Não há mais para onde correr. Hoje, a LGPD já é uma realidade, né? É uma realidade que a gente já deve enfrentar. E a gente só sabe, a gente só vai aderir a alguma coisa quando a gente conhece, né? Conhece. Então, nós aqui hoje, nós somos instrumentos do, digamos assim, de disseminar esse conhecimento para as pessoas.
né? Então, o que é esse objetivo da lei? Por que ela foi criada? Ela não veio, então, para proibir nada, para dificultar negócio. Ah, mas eu tenho marketing, Sabrina. Agora eu ouvi dizer que eu não vou mais poder pegar dado de ninguém, enviar assim, publicidade para o meu trabalho, eu vou ficar assim, ó, prejudicado. Daí eu explico, eu digo, não, né? Não é assim que funciona. Só que agora nós vamos ter que fazer de uma maneira que a lei estipula. A LGPD veio para criar regras, né? Vamos tratar os dados. Eu falo tratamento de dados, Ju, mas a gente vamos tirar essa palavra tratamento, que ela é um pouquinho mais difícil para que nós possamos entender. Vamos botar uso de dados, tá? Então, a LGPD veio agora para as pessoas que usam os dados fazerem de acordo com uma regrinha. Uma regrinha não, né, gente? Tem 65 artigos, tem mais 2 resoluções, mais termos de referências. Nós já temos, assim, muitos entendimentos. Então, é uma regra bem extensa até, né? Então, qual é o objetivo dessa lei? Qual é o fundamento? Diz lá que é o respeito à privacidade, o primeiro deles, né? O respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, que a pessoa dona do dado vai ter esse direito de, digamos assim, manusear o dado da forma que ela achar correta. Antigamente, nós passávamos os dados para as empresas, eu não sei vocês, mas eu ficava com aquela sensação de que os dados não eram meus. Sabe? Parece assim que eu dava para as empresas e as empresas nos emprestavam esses dados. Né? Então, essa lei veio agora. O dado é da Ju, o dado é do Jorge. Ele tem dever, ele tem direitos lá na lei. Certo? E essa lei também veio para proteger o consumidor. Né? Olha como é importante. Vamos, assim, para uma visão macro da coisa, assim, né? Quem é o dono quem é o consumidor? Né? O consumidor, ele é o dono dos dados, né? E quem é o dono dos dados, o titular dos dados? Né? É algo aqui em comum entre as nossas atividades. É o hóspede. Então, indiretamente, a LGPD foi criada para proteger o hóspede, sim, né? Não é invenção da Sabrina, né, Ju? Nós temos nas nossas atividades, Jorge, Andréia, a humanização, né? A pessoa como centro. E a LGPD veio concordar com a gente tem que proteger esse hóspede. E nós agora estamos, então, na fase de conscientizá-los, né? Para que ele adeque a sua atividade de acordo com a lei. Né? Existe um treinador de PNL americano, Robert Bryan, que ele desenvolveu algumas fases do conhecimento. E uma delas é a primeira, né? Digamos assim, a primeira fase é: eu não sei o que não sei. Eu não sei o que eu não sei. Tá? A segunda fase seria: eu já sei o que eu não sei. É a fase que a maioria se encontra hoje, tá? Sabe que não sabe de alguma coisa, mas que precisa buscar conhecimento. É por isso que hoje nós estamos nessa fase assim, ó, da conscientização, a fase da busca pelo conhecimento. Por quê? Nós, como donos dos nossos dados, tá? Se esses dados não forem transparentes, a forma como eles são cuidados, pode ter certeza, já houve uma violação dos nossos direitos. Porque a gente só pode saber se estão cuidando bem dos nossos dados se houver uma transparência. Então, essa lei, ela veio com princípios, direitos e deveres, né? Buscando a proteção dos donos dos dados, tá? Princípios. No caso, nós temos vários princípios. Nós temos 10 princípios, mais um lá do caput. São princípios, assim, que são base para a LGPD, né? A adequação bem feita tem que observar esses princípios.
Como? O princípio da necessidade. Por que tá, né? É necessário coletar esse dado? Realmente é necessário? Vamos minimizar, vamos coletar só o que for preciso. O princípio da finalidade. Quer coletar o meu dado? Por quê? Qual a finalidade da coleta desse dado? Né? Tem que haver essa transparência com o titular. O titular tem direito da correção dos seus dados. O titular tem direito, no caso da portabilidade dos seus dados. Tem direito no caso de pedir assim, para a empresa, não quero mais que você cuide dos meus dados. Não quero. Por favor, você pode apagar agora os meus dados? Eu não quero mais que você cuide dos meus dados. É um direito do titular, né? Então, tem assim, a gente tem que cuidar princípios, tem que cuidar os deveres e tem que cuidar também os deveres da empresa, a obrigação, né, que a empresa tem de cuidar desse dado. Porque há ali também a parte da responsabilização. Se a empresa não cuidar direitinho, vai ser responsabilizada. E mais uma ideiazinha. Pode perguntar, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntando, vamos interagindo. Exatamente. Ô, Sabrina, até o Messias falou aqui, acho que no comecinho. Oi, Messias, boa noite, se estiver por aí ainda. No comecinho tu falou sobre a proteção de dados sensíveis, né? E ele falou assim, mas isso é tão abrangente. Até na live da manhã a gente falou do que caracterizava um dado pessoal, né? Não sei se tu quiser, inclusive, só pincelar isso. É abrangente, mas dá para identificar, né? Os dados sensíveis, sim. Eles, na verdade, nós temos os dados comuns, né? Que são o CPF, RG, e-mail, são os dados comuns. E nós temos aí mais os dados sensíveis que... Por que sensíveis o nome? Porque se eles forem violados, eles vão trazer um maior prejuízo para o dono daquele dado. Por exemplo, dados de saúde. Existe um rol taxativo na lei, tá? Só que há uma discussão se esse rol ele vai se tornar mais abrangente ou não. Eu espero que a Autoridade Nacional de Proteção ela se pronuncie a respeito futuramente, porque há uma corrente que acha que é taxativa só ali dos dados sensíveis e outra corrente, que é a que eu me enquadro, que dá maior amplitude, né, referente a esses dados. Então, em relação à raça, à religião, dados de saúde, né, partido político, porque hoje em dia nós sabemos, o fato de tu tomar ou não uma vacina é motivo de discriminação, né? O fato de tu votar para aquele partido ou para outro partido, tu pode sair na rua e não voltar mais, ser espancado, né? Então, assim, para ver como esses dados eles merecem um resguardo melhor, né? Para que não tragam um dano tão profundo para os donos desses dados. Pessoal, o meu microfone está muito alto. Quer que eu baixe um pouquinho? Tá ótimo. Não, eu acho que está bem nítido também. Isso. Mais alguma pergunta? Não sei se ficou claro. Não, eu acho que está claro. Depois comenta aqui, eu vi que ele está aqui ainda, né? Tá. E ele até comentou aqui também que essa live ele espera que ultrapasse os meios de hospedagem e atinja os cidadãos, tanto os direitos que não são informados. Porque é bem isso, como a Sabrina falou, o nosso hóspede, que é o centro do nosso trabalho e dos nossos processos, né? Pelo menos deveria ser, né? Ele tem que ser resguardado. E às vezes nós estamos desse lado, né? Nós somos o hóspede, nós somos o consumidor e o que a gente espera é que os nossos dados também sejam. Né, e que a gente possa exercer esses direitos. Uma vez que a gente começa a exercer, as empresas precisam estar preparadas. Né? Por isso que a gente está aqui trazendo esse conhecimento. Exatamente. E aí, Sabrina, tu trouxe, eu achei muito legal, tu trouxe os princípios, né? Tem tudo isso descritinho na lei, o que é muito importante também de observar. Mas a gente fala muito, inclusive aqui nos nossos conteúdos como Hospedim, que o hoteleiro ele pode fazer o uso dos seus dados, dos dados que ele coleta num processo de estada, recebendo essa pessoa, mas que ele precisa ter o consentimento para utilizar esses dados, né? Que é um pouco do que a gente quer falar hoje, por exemplo, que pode ser um problema se no processo dele
né, não haja esse consentimento, por exemplo. É, É mais ou menos isso? é mais ou menos isso. Existe uma grande confusão que as pessoas colocaram assim, ó, LGPD é consentimento. Eu poderia dizer assim, ó, que LGPD é conhecimento. Por quê? Porque nós devemos ter uma autorização para coletar esse dado. É isso que a lei pede. Não impede de coletar o dado, mas tu tem que enquadrar essa autorização numa das 10 hipóteses que a lei traz. Só que consentimento é só uma dessas hipóteses. Né? A gente costuma generalizar consentimento, né? Pelo contrário, eu diria assim que o consentimento em si é uma hipótese de um tratamento até bem sensível, né? Que a gente até deve evitar de usá-lo, porque existe autorização para a coleta desse dado específica. Então, a gente sempre tenta buscar essa autorização específica que vai te dar um resguardo. Aí sim, a gente pode fazer tranquilamente a coleta de dados. Eu gostaria de trazer uma curiosidade para vocês. Assim, no caso, o que é um incidente de segurança? Né? É o uso indevido do dado. Ocorreu um uso indevido, é um incidente de segurança. Tá? Ali no artigo 5º, nós temos assim ali a tradução de vários termos, né, da LGPD, e ali ele fala, né, o que é tratamento de dados? É de que forma eu posso usar esses dados? Nós temos 20 hipóteses que a gente pode usar esses dados, né? Todas elas são consideradas uso, né? Então, ocorreu a forma indevida do uso desse dado é um incidente de segurança. Então, eu costumo dizer assim, um incidente de segurança, todo incidente de segurança, ele pode levar a um vazamento de dado. Né? Mas nem todo incidente de segurança vai ser considerado vazamento de dado. Nós podemos ter várias formas de incidentes de segurança. Não sei se dá para compreender essa diferença. Tem gente que acha que só vazando os dados que vai acontecer o uso indevido. Não! Só pela forma, de repente, de tu visualizar um dado de forma errada por um funcionário que não está autorizado a olhar aquele dado e o computador está com a tela assim virada para mim, já é considerado um incidente de segurança. Então, todo vazamento de dado vai ser um incidente de segurança. Mas todo incidente de segurança nem sempre vai ser um vazamento de dado. Né? Então, assim, é importante, é uma lei detalhada, é uma lei importante, ela tem assim, ó, um profissional não consegue fazer uma adequação numa empresa pelo simples fato de ler, Ju, a LGPD. Vocês não concordam comigo, Jorge, Andréia? Só lendo a LGPD a gente não consegue fazer adequação numa empresa. Né? A gente tem que ampliar os horizontes, é uma lei multidisciplinar que envolve várias, né, disciplinas que vão interagir, né, a parte da gestão dos processos, né, que vai estar ali trabalhando para que o jurídico e a tecnologia da informação trabalhem. Costumo dizer que é uma fábrica, né, que tem ali a engenharia, a engrenagem, onde um funcionário ali não consiga fazer a parte dele, todo o sistema não vai funcionar. Não vai funcionar. Não, com certeza, né? Inclusive, uma das lives é sobre o treinamento do time, né? Porque a gente precisa ter que esse conhecimento chegue nas pessoas, né? A Isabela está aqui com a gente agora, deixou uma perguntinha. E ela, de manhã, ainda perguntou sobre isso, né? Como que a gente lidava com um time que tem, por exemplo, não sabe ler, como que a gente poderia levar esse conhecimento para eles. E aí a gente pode tratar isso até mais profundamente na live, onde a gente vai falar de treinamento do time. Mas é um ponto muito importante. Muito, né? Importante. Tudo começa com as pessoas. E ela perguntou aqui, gente, aí eu não sei se pode ser tu, Sabrina, ou outra pessoa responder. Ela falou assim, ó, porque né, tu que estava falando sobre esse assunto, o consentimento pode ser revogado a qualquer tempo. Ao meu ver, é até uma base legal. Hipótese de tratamento fraca. Uma base legal fraca, como tu falou também, né? O que vocês acham sobre isso? É por isso eu concordo plenamente com ela. Eu concordo plenamente com ela. Eu acho que se existe uma base
específica, a gente sempre deve prevalecer essa base do que buscar o consentimento. Por exemplo, se existe uma lei, tá, que te diga, olha, você tem que coletar tal dado para emissão de uma nota fiscal. Eu preciso de tais dados para emitir uma nota fiscal. Por que eu vou usar o consentimento se existe uma lei específica para aquilo? Da maior segurança jurídica, até no futuro, né? Para uma defesa administrativa, para uma defesa judicial. Então, usando a base específica, Ju, por incrível que pareça, sobram muitos poucos casos para o consentimento. Pouquíssimos casos, digamos assim que 95% nós conseguimos adequar numa hipótese de tratamento específica que dá mais segurança para a coleta daquele dado. Eu concordo com a pessoa que fez a pergunta. Eu vou desafiá-los no final da live sobre 2 processos que a gente fala bastante aqui sobre essa questão. Então, para ver como que o hoteleiro pode se resguardar, tá? Mas para não perder o nosso fio da meada, vamos para o próximo link aí, pegando já todo esse conhecimento que a Sabrina trouxe. Que, inclusive, tem uma pergunta aqui do Júnior Gonçalves, né, para eu passar a bola para o Jorge, sobre essa questão dos processos que são específicos da hotelaria, né, que a gente tem que olhar com carinho com relação à LGPD e trazer até alguns exemplos, né, Jorge? O Jorge tem vários que já trouxe em várias situações, então gostaria que tu trouxesse aqui também. Mas ele começa perguntando da FNRH, né? Ela agora entra em conflito com a LGPD? O hóspede não pode preencher? Bom, Quem fez a pergunta, ou Juliana? O Júnior Gonçalves. Oi, Júnior, obrigado pela sua participação e uma boa noite, né? A Sabrina acabou de falar de várias aqui, né, hipóteses de tratamentos, várias bases legais, e a FNRH, ela pode ser utilizada a base legal ou da obrigação legal ou da execução de contrato. O que acontece quando você chega lá para você poder fazer a sua hospedagem, né? Você vai chegar, isso é uma determinação do Ministério do Turismo. Não é a LGPD que criou ou que vai proibir. A LGPD não proíbe ninguém, nenhum hoteleiro, pousadeiro de fazer o tratamento de dados, como a própria Sabrina falou. Só que ela não sobrepõe nenhuma lei já vigente. Ou seja, se existe uma determinação do Ministério do Turismo que o pousadeiro hoteleiro tenha que cobrar o preenchimento dessa ficha, você tem que fazer. Até porque uma cópia depois ainda, se não for enviado para a polícia pode ir até o seu estabelecimento e fazer uso dessas informações caso seja um segredo de justiça, não, uma investigação policial. Aconteceu isso num hotel que eu e a Bruna estivemos, aonde foi a autoridade policial chegou lá e solicitou os dados que estava tendo uma investigação e a LGPD não se aplica a esse tipo de situação, tá? Então, assim, existe uma obrigação legal, né? E falando de processo, né, dentro da hotelaria com a LGPD, já falei isso em vários outros momentos e falei hoje de manhã também. Se o hoteleiro pousadeiro soubesse os tanto de benefício que a lei vai trazer para eles já estariam em processo de adequação, ou já teria até finalizado o seu processo de adequação, estaria rodando aí a melhoria contínua dos processos, porque são muitos benefícios. Em relação, né, pegando um gancho aqui rapidamente do consentimento, né, você precisa pedir uma autorização, eu costumo também falar isso, a partir dos processos você consegue fazer um atendimento exclusivo e personalizado das preferências do seu hóspede. Hoje, eu me arrisco a dizer, pessoal, vocês que estão aqui na sala comigo, que 70%, 80% dos hotéis e pousadas não têm os seus processos mapeados. Eu dei um exemplo mais cedo, né, do que aconteceu comigo na última viagem que eu estive, onde sequer alguém perguntou o meu nome. E eu fui para dentro da pousada, passei a noite nessa pousada. Eu poderia ter saído cedo, antes de todo mundo acordar, porque o portão ficava aberto, pegar tudo que tinha dentro do quarto e ir embora, que ninguém sabia quem era o Jorge.
Por quê? Nós não temos processos claros e definidos dentro desse setor. Então, a LGPD, no momento que você vai fazer o processo de adequação, uma das vantagens que vai ter, dos benefícios que vai ter, é você conhecer o seu negócio. Uma vez eu fiz uma live com o André, eu vou trazer essa mesma analogia aqui. Pessoal, aqui na minha casa, eu sei aonde tem tudo que tem aqui na minha casa eu sei, onde estão os móveis, aonde estão as coisas guardadas. Se apagar a luz aqui, eu não vou bater em lugar nenhum, porque eu sei aonde tem tudo aqui dentro da minha casa. Mas agora se eu for na casa da Ju, da André ou da Sabrina e fazer o mesmo cenário, eu vou me machucar, porque eu não sei aonde estão as coisas. E às vezes as coisas não conseguem andar dentro da hotelaria porque não conhece o negócio. Porque vocês fazem as coisas como foram ensinados há 20, 30 anos atrás, porque estava na cabeça de alguém que ensinou para alguém, que ensinou para alguém que foi ensinando, e assim as coisas estão acontecendo hoje. A gente costuma muito falar que é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sempre fiz assim. E aí, a Ju pediu para trazer alguns exemplos, né? Gente, um dos maiores exemplos que teve em 2018 da rede Marriott, né? Que teve um vazamento de 330, se não me falha a memória, milhões de dados. Por quê? Fizeram uma economia no sistema. O sistema tinha uma falha, vamos dizer que era um PMS, tinha uma falha e por ali vazou-se 330 milhões de CPFs. Ou seja, de dados pessoais foram vazados ali. Em 2019, uma outra grande rede de hotéis onde uma figura muito conhecida, que era o Justin Bieber, estava e também teve um vazamento de dados. Então, assim, a gente fica achando que só vai acontecer lá no vizinho. Pode estar acontecendo o vazamento de dados nesse momento no seu hotel e na sua pousada e você sequer sabe que isso está acontecendo. Por quê? Qual é o processo que você tem de vulnerabilidade, de riscos? Quais são os riscos que acontecem no seu hotel? Saiba que o seu colaborador, ele é um risco em potencial para você. Às vezes, sem mesmo ele saber que é um risco. Ô, Ju, a gente que está aqui há mais tempo nesse setor, né? Você contrata alguém na recepção hoje, um sistema online, a pessoa vai lá, passa o usuário e senha para aquela pessoa. Primeiro dia, esse aqui é o usuário e senha que você vai utilizar. É um sistema online. O que me impede de lá na minha casa eu acessar esse sistema e vazar essas informações para o concorrente? Ou então fazer o uso indevido desses dados. Quem aqui que nunca foi numa recepção de um hotel e já viu lá, desse exemplo de manhã, vou repetir, aquelas agendas das reservas ali em cima do balcão? Ou então eles colocam dentro da gaveta que tem uma chave, mas a chave fica pendurada lá na fechadura da gaveta. Quantas vezes a gente vai fazer o check-in naquele momento muito movimento, aonde as pessoas vão uma assinando do lado da outra ali, você pode estar vendo o que as pessoas estão fazendo. Usei também o exemplo do vazamento de dados, né? Lá no momento do café da manhã, onde fica aquela ficha ali, onde vai ticando o nome do quarto que você está, da pessoa que é do hóspede. Então, assim, pessoal, pasmem. Eu vou falar da hotelaria porque a nossa ação aqui é falar da hotelaria. Todos os dias acontecem vazamento de dados dentro de hotéis e pousadas. Todos os dias. E uma coisa que a gente pode fazer para mitigar isso é nós termos processos. Porque a Sabrina falou, um usuário, um colaborador vai acessar ali um dado que não deveria estar acessando. Por que ele tem esse acesso? Por que não tem uma rede segmentada onde a Ju, que é da recepção, só pode ver dados da recepção? Aonde a Andréia, que é do financeiro, só dados do financeiro. Por que é tudo aberto? E eu vou fazer um desafio aqui, já vou entregar a palavra para a Ju de novo, que há muito tempo que eu não faço esse desafio. Eu desafio aqui, se tem um pousadeiro e um hoteleiro, que ele se lembra
qual foi a última vez que ele trocou a senha do Wi-Fi da pousada. Anota aqui Porque se eu, embaixo. porque se eu fizer o check-in do seu hotel hoje, não necessariamente eu vou sair da cidade. E amanhã, quando eu entrar no hall do hotel e sentar lá nas poltronas, eu posso abrir o meu notebook e continuar acessando a mesma rede de dentro do seu hotel, está disparando um ataque ali. Então, assim, é preciso, né? A gente fala muito que a LGPD é uma lei cultural, é preciso que a gente vá mudando a cultura dentro dos hotéis e da pousada. E a grande massa, vamos dizer assim, o grande ponto focal dessa mudança são as pessoas. Por isso a gente fala assim, foco nas pessoas, Ju. Amanhã, inclusive, a live de amanhã de manhã é sobre segurança da informação, também voltada à tecnologia. Então, o Jorge levantou questões aqui que a gente vai aprofundar amanhã, mas não só aprofundar, a gente também vai apresentar para vocês algumas soluções de como vocês podem cuidar dessas questões, tá? Relacionada a essa segurança, com relação à tecnologia também. Amanhã a gente vai estar aqui com o Eduardo e com o Joelson, que é o CEO aqui da Hospedim, que também trabalha com a parte de tecnologia. Então, vai ser bem especial. Jorge, antes de eu passar a pergunta cabeluda aqui para a Andréia, brincadeira, muito boa. Tem uma pessoa que deixou uma questão aqui, a Vanessa Souto, que daí tem a ver com o que tu está falando. Eu acho que tu pode só responder rapidamente aqui para ela. Ok. Se eu coleto o dado de criança ou adolescente como fundamento na base legal de execução de contrato, né, utilizando a base de execução de contrato, ainda assim preciso de termo de consentimento específico para coleta de dado de criança e adolescente? Preciso. Sim, por ser Sim, criança e adolescente. Sim, ontem mesmo, né, Sabrina, a gente estava debatendo sobre isso e, como eu falei, a LGPD ela não vai sobrepor lei nenhuma. Se a gente sair da LGPD e for para o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem 3 menções bem claras, mas eu vou trazer aqui o artigo 250 da lei, onde fala que as crianças e adolescentes só podem ser hospedadas em hotéis e pousadas se tiverem uma autorização específica de um dos seus pais ou do seu responsável legal. Podendo ser que, agora voltando para a LGPD, pode ser coletada essa informação da criança e do adolescente apenas uma vez, não podendo ser armazenada e nem compartilhada se for para poder fazer a segurança desse adolescente. Caso contrário, o pousadeiro e o hoteleiro que está nos assistindo aqui, vai nos assistir no futuro, se vocês não têm esse consentimento específico, essa autorização específica dos pais no momento do check-in, vocês não deveriam hospedar essa criança aí no seu hotel. Porque você não tem como comprovar que essas pessoas que estão chegando lá são eles mesmos. São os pais, são os responsáveis. Pode ser um sequestro. Pode ser que o cara é um pedófilo e está chegando lá. E mesmo com a autorização, aí eu deixo depois até a Sabrina e a Andréia corroborarem com o meu pensamento, mesmo tendo autorização, você tem a obrigação de entrar em contato com esse responsável para saber se ele mesmo deu aquela autorização. Porque pode ser fraudado. Mas assim, vocês não deveriam aí estar assumindo a criança dentro do seu quarto de hotel sem essa autorização específica para isso. Vejam que o negócio é muito sério. E que bom, né? Porque tem que ser mesmo. Então tá, passando a palavra aqui para a Andréia, para ela também contribuir, o Messias deixou uma mensagem aqui que eu vou ler, gente, bem legal. Ele falou que entendeu, né, a questão do vazamento e do incidente. E ainda bem que temos vocês para ajudar, né, pessoas como vocês, porque são tantos detalhes e os próprios sistemas de gestão hoteleira ainda estão se adaptando. Exato, isso mesmo, Messias. Inclusive, é a nossa situação também, né? Estamos nesse processo juntos, porque não é uma coisa que se resolve também da noite para o dia, né? Andréia, vamos falar então dessa questão. Então, houve o vazamento de dado, pode-se acontecer, a gente já viu que isso é uma coisa que
muitas pessoas correm ainda esse risco, né? Porque são vários detalhes para cuidar. O que o hoteleiro precisa fazer? E aí o Marcos Martins, inclusive, fez uma pergunta aqui que tem a ver, que eu vou te passar a bola. Então, qual é o maior risco imediato para o hoteleiro se o titular fizer uso dos seus direitos perante a LGPD e este hotel ainda nem iniciou o processo de adequação? Né? Como evitar e mitigar esse problema, ou mitigar esse problema? O nosso querido Marcos sempre nos surpreendendo com as questões dele, né? Ele é cirúrgico quando ele pergunta. Bom, depois das 2 aulas que nós tivemos aqui, né? Eu quero contribuir aqui com vocês da seguinte forma. Primeiro, respondendo ao Marcos. Marcos, se tem alguém ainda que não começou a adequação, nós temos 2 cenários. Se tem alguém ainda que não começou a adequação, eu vou dizer que já deu ruim. São vários os riscos, né? O risco reputacional, o risco de uma notificação da ANPD, porque isso pode chegar, né, através das denúncias, um risco de notificações aos outros órgãos, PROCON, SENACOM, enfim, os riscos são muito grandes. A gente ficaria aqui, era uma live só para falar disso. Aquele que já começou o projeto de adequação também não está livre, porque, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é tentar mitigar o risco. O risco, ele sempre vai existir, né? A gente costuma dizer, e o Jorge me lembrou da palestra que nós fizemos, né, sobre a gestão de processos, que é ponto fundamental em todo planejamento, em todo projeto de adequação. As pessoas precisam conhecer os processos. Isso é muito importante. O que acontece? Nós vamos ter problema. A gente só não sabe quando nem onde. Então, o risco já é iminente para quem tem o projeto. Quem dirá para quem não tem, não começou ainda. Mas calma, né? Calma, que ainda dá tempo. O que não dá é para a gente ficar alheio, para a gente dizer que o que a gente escuta muito por aí, eu não estou preocupado com essa lei. É bom se preocupar, sim. Foi até o Messias que disse um pouquinho lá em cima, olha, que as pessoas precisam sim, né, se interessar pela legislação. Vai chegar um momento que a gente ainda está num patamar em que os titulares eles não sabem muito bem, né? Mas isso está sendo difundido. A partir do momento que a gente tiver isso muito bem difundido, como outras legislações, aí sim os titulares vão começar a cobrar muito mais intensamente. E é fácil até, né? E até louvável, porque a gente só pode cobrar o que a gente sabe, né? E o que a gente faz. Senão a gente não consegue cobrar e não consegue, né, exercer o direito. E eu costumo dizer, antes de responder sobre o vazamento, que essa lei ela é uma lei para todos. Porque hoje aqui nós estamos falando para os pousadeiros, para os hoteleiros, mas na verdade todos nós somos titulares, todos nós somos consumidores, todos nós viajamos, que é uma delícia, né? Adoramos hotéis, pousadas, enfim. E a gente também tem que saber para poder repassar, né? Para poder exercer esse direito. Mas muito bem, eu vou falar então sobre o vazamento de dados. Importante a gente entender que o vazamento de dados, quando a gente fala vazamento de dados, a gente pensa assim, é só vazamento de dados pela internet, né? Pelo sistema, hacker, né? Pronto, não é só isso. Na verdade, quando a lei foi publicada, né, foi promulgada, o legislador andou bem no sentido de entender o quê? Que nós estamos falando do universo de dados pessoais usados no meio físico e digital. Então, o vazamento de dados também pode acontecer naquela pousada, naquele hotel, que não tem um sistema, que tem aquelas fichinhas, né, Jorge? Né, Sabrina? Né, muito Ju? comum ainda. Não é? Mas tudo bem, tá tudo bem. Vai ter que olhar para isso em algum momento, mas o vazamento pode acontecer, né, nesses meios também, no meio físico. Então, a gente não está falando aqui só do meio digital. E o Jorge, ele trouxe até um exemplo da rede Marriott. Jorge, aconteceu dia 6 de julho novamente, meu amigo. Mais um vazamento da rede americana Marriott. Não é por coincidência que é americano, né? Porque tem uma legislação mais vulnerável com relação... Quando tem, né, o estado que tem uma legislação mais vulnerável e está começando a entender essa questão mundial.
Eles já receberam, inclusive, até multas no Reino Unido de 18 milhões por conta de vazamento de dados. É o quarto vazamento de dados da rede. E aí a gente olha assim e fala assim, nossa, mas a gente está falando de né, de um grupo forte, de um grupo poderoso, mas isso pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer hotel, em qualquer pousada. E aí o que a gente faz? Na verdade, a gente tem algumas ações que a gente pode tomar. Não é, a gente costuma dizer que não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo, são algumas medidas imediatas que a gente pode tomar, que eu vou passar aqui para vocês, que sem isso não dá para a gente seguir, né, quando acontece um vazamento, seja ele físico ou digital. O primeiro deles é convocar o pessoal do TI e o encarregado de dados quando o hotel e a pousada têm, por conta aí da recomendação, da resolução da NPD, porque pode ser que não tenha. Mas convocar, o pessoal de segurança tem que convocar. E diria mais, a depender do número de funcionários ou do porte da empresa, criar um comitê de crise. O que é isso, Andréia? É um comitê que vai olhar especificamente para este vazamento. Porque é uma coisa muito séria. Eu preciso analisar por que aconteceu. Né? No caso do Marriott agora, o vazamento ocorreu agora dia 29 de junho. Até a notícia que está no site, ele fala assim, que a engenharia social conseguiu enganar com sucesso um funcionário do hotel. Um funcionário do hotel. Então, a gente precisa analisar, dentro desse comitê, o que aconteceu, qual foi a porta aberta, qual foi ali a deficiência que ocasionou, né, o problema. Implantar alguns frameworks. O que é isso, Andréia? Algumas estruturas, alguns planejamentos. Então, por exemplo, como foi identificado o vazamento? Isso é ISO 27001, gente. Não é só a área jurídica. Isso a gente está tentando colocar aqui para vocês. O que a ISO tá aí para nos auxiliar. E nada muito assim, eu vou precisar gastar, eu vou precisar... Nada disso. Junta lá o pessoal, vamos analisar por que aconteceu o vazamento, como que foi identificado o vazamento. Eu tenho aqui até uma colinha que eu coloquei aqui para vocês. Tentar conter, né, erradicar aquele vazamento, pegar o departamento em que aconteceu o vazamento e chamar o pessoal, olha, da empresa, ser transparente com a empresa, porque a empresa precisa saber o que está acontecendo, até porque muitas vezes é por ação de uma pessoa que acontece o vazamento, então a empresa precisa saber, né? Bloquear sistemas e alterar senhas. O Jorge acabou de falar, lançou um desafio aqui de senha. Se eu tenho vazamento virtual, né? Se eu tenho vazamento por uma engenharia social, que é aquele phishing mandado todo dia, clica aqui, e aí eu perco essa senha, as senhas precisam ser alteradas, por óbvio, né? Identificou esse vazamento, o que a gente vai fazer? Qual foi o tamanho do estrago? Vamos pegar aqui a nossa cópia de segurança desse banco de dados. Mas aí eu já estou falando já supondo que todo mundo tem cópia de segurança, viu, Ju? Sim, já supondo. Ou então a gente vai lançar outro outra live só disso. Porque a gente precisa, inclusive a ISO, ela fala de 3 cópias de segurança. Então a gente precisa ter, né? Olha, eu sequestrei aqui os seus dados, eu preciso ter essa cópia de segurança. Aí eu vou precisar fazer o quê? Notificar a NPD. Eu sou obrigada a notificar a NPD. E eu sou obrigada a notificar também o titular. Mas eu não sei quantos titulares foram, né, prejudicados, eu não sei ainda o tamanho. Faz uma notícia, já viram? Recentemente, não é um caso de hotel, mas foi muito bacana. O grupo Renner notificou, acho que foi no começo do ano, notificou o vazamento e o time de TI deles, em um tempo recorde, conseguiu, né, abortar toda aquela engenharia social e conseguiu recuperar os dados. E eles publicaram na internet, em jornal, olha, aconteceu um vazamento, estamos trabalhando, tiraram o site do ar, interromper as operações. Eles tiveram um prejuízo gigantesco. Eles pararam 48 horas de vender. Imagina um hotel urbano parar o site, como já aconteceu, porque já vazou também dado pessoal do hotel urbano,
parar de vender na internet. Tem que acontecer, porque senão o estrago vai ficar muito maior. Identificado, conversar, né, com todas as áreas, reunir o time, se a empresa tiver o departamento jurídico, juntar com esse comitê de crise, né, porque o jurídico vai poder fazer a documentação necessária. Este comitê tem que estar documentado, né, porque sem documento a gente não consegue comprovar nada. Para a norma técnica, tudo que a gente faz que não tiver prova não existe. A gente costuma dizer, né, doutora? O que não está nos autos não existe no mundo jurídico. Vou transportar aqui para LGPD e Gestão de Segurança da Informação. Tudo que não tiver documentado não existe para efeito de comprovação. Então, faz ata, olha, estou fazendo isso, aquilo, fechei o sistema, suspendi a operação, olhei onde estava a porta do vazamento, conversei com o meu time, treinei, expliquei, né? E sempre com essa transparência com relação às pessoas que trabalham interno e as pessoas que foram, em tese, a gente não sabe, mas em tese prejudicadas. E, por último, e aí eu fiquei muito feliz de saber que vocês separaram um dia para falar disso. Treinar, 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 treinar. Inclusive, olhar para onde foi o problema, essa gestão de melhoria contínua e, né, tampar aquela vulnerabilidade, porque no caso do Marriott recente, foi um funcionário que foi enganado com sucesso por uma engenharia social. É o famoso clique aqui. A gente está cansado de saber que a gente não pode clicar em link. Nós já vivemos na era dos links. A gente precisa tomar muito... É uma coisa básica, gente. Não é básico a gente não clicar em link suspeito. E toda vez que acontece isso de vazamento de dado pessoal é porque clicaram em algum link. Ou estamos trabalhando em home office e aí a internet da pessoa que está lá na casa é doméstica, o hacker entrou lá pela rede doméstica e pegou todos os dados porque era conectado, não tinha, né, não tinha um firewall, não tinha nada. Não é isso, Jorge? Exatamente. E é Ô, Ju, coisa simples. Nenhum vazamento de dado acontece hoje por uma coisa que a gente vai olhar e vai falar assim, uau, os caras foram geniais, isso a gente não previu. Sim, Nenhum vazamento de dados acontece. Básicas, né? São questões básicas. São questões que todo dia a gente fala, né? Eu sou encarregada de dados de uma operadora de saúde, eu canso de falar, não usem WhatsApp para passar exame, né? Esses documentos sensíveis. Eu vou dar um exemplo para a gente falar. É a mesma coisa do setor. Isso serve para todo mundo. A gente está cansado de falar isso. Né? Eu estou vendo aqui a Helena. Nossa, eu estou chocada. Eu não sabia de quase nada disso. Isso é só a base do bolo, viu, Helena? Nós não falamos da cereja, porque ficaríamos aqui a noite inteira falando sobre, né, essas ações necessárias sobre vazamento. É muito urgente a gente falar disso. E esse comitê de crise vai fazer essa gestão da crise. Por quê? Porque antes não teve gestão de risco. Simplesmente. Porque antes a gente não olhou e pensou, opa, isso aqui pode dar problema. Aí a gente tem que sair correndo agora para apagar o incêndio. Então, é sempre melhor prevenir do que remediar, né? Perfeito. É isso que eu tenho que falar. Nossa, gente, vocês anotam. Ô, Ju, Oi, Jorge. deixa eu interromper que eu quero... Posso botar fogo no parquinho? Porque já tá na última live, sabe? E eu queria provocar... Assim, essa é a segunda. Não, a última de hoje, do dia. Mas eu queria provocar a Andréia. Se ela me permitir, se você me permitir, desculpa quebrar o script, mas que ela foi falando umas coisas assim que eu achei assim, cara, precisamos trazer essa informação para quem está nos assistindo, né? Primeiro, quando você fala assim de risco, chega a dar vontade de ficar escorrendo baba aqui, de falar, porque é muito bom de falar disso, né? Mas você só consegue fazer análise de riscos se você mapear os processos. Sim. Então, uma coisa, ela é ligada à outra. Mas não é isso que eu quero falar, não, tá? Só tô pegando o gancho.
nós estamos falando aqui de um comitê de crise, um comitê de incidente, nós estamos falando de várias coisas aqui, mas eu queria que você pudesse trazer para a realidade de muitos pousadeiros e hoteleiros que eles não têm essa estrutura de ter uma equipe assim. Eles têm, quem cuida da TI deles é o amigo, é o filho do dono, e são pessoas que não têm esse conhecimento que a gente tem ou que outras pessoas têm. Às vezes até o terceirizado do hotel, porque ele não tem um grupo de TI próprio, eles não sabem o que tem que fazer porque eles não têm o conhecimento da lei e nem de gestão de segurança da informação e nem gestão de riscos. O que você poderia dizer para 50% ou 60% dos hoteleiros que são hotéis independentes ou hotéis de pousadas pequenas, o que ele pode fazer para poder ele tentar mitigar de acontecer um vazamento de dados? Show, Jorge. É a seguinte, eu até falei quando eu comecei, quando a gente falou do comitê, que assim, a depender do tamanho da empresa, né? Mas eu acho que o Brasil, a gente vira empreendedor assim no susto, né? É mais ou menos isso que a gente passa. Mas o que eu quero passar aqui para vocês, que ainda que a gente tenha, né, sido lançado no empreendedorismo, abrimos aí um hotel, abrimos aí uma pousada, vamos fazer a coisa sem amadorismo? Ainda que você tenha um terceiro contratado que vai lá na sua empresa só quando dá problema, vamos fazer uma due diligence, vamos chamar o cara e vamos falar assim, querido, vamos fazer o seguinte, você já ouviu falar em LGPD, e se o TI não ouviu falar em LGPD, aí a gente fecha a lojinha, né? Vamos chamar esse TI, vamos dizer assim, olha, aqui está um documento, se você tem contrato escrito, ok, se você não tem, coloca um termo de confidencialidade para o cara e fala assim, você está comigo? Porque a hora que estourar alguma coisa, eu vou te chamar, porque no mínimo você tem que ter um TI aí para poder chegar e falar assim, olha, quem que vai saber de onde veio o vazamento? Eu estou falando vazamento virtual, né, de sistema. O interno, é claro, tem que ter treinamento de uma pessoa, uma pessoa tem que estar treinada para esse tipo de evento, né? Olha, aconteceu esse vazamento, como é que a gente faz? E, claro, contratar, se for necessário, uma consultoria, aí não vai ter jeito, gente. Se não é um vazamento virtual, se o vazamento é físico, eu não tenho ninguém para resolver aquele problema, tem que contratar uma consultoria específica para aquilo. Aí vai ter que se socorrer. Ah, André, mas é caro. Não, você acha. Não é aquela de R$300 que analisa e faz o projeto em 24 horas. Mas também tem consultoria que tem no mercado, que são pessoas que estão entendendo a problemática, que não estão, né, só querendo ganhar dinheiro, são pessoas sérias, né? São pessoas que trabalham olhando mesmo para o resultado, porque é uma lei que tem que ser cumprida e a responsabilidade é para todos. Não adianta o camarada cobrar rios de dinheiro, chegar à fiscalização, olhar e falar assim, poxa, mas você não fez nada do que tinha que fazer. Ele também é responsável. Exato. Então, assim, não tem como fazer. Nós temos que achar, né, mecanismos daquilo que a gente é, o pai farofa, Marcos. Aquilo que a gente tem nas mãos para poder, né, dia após dia, tentar realmente minimizar. Então, se é na questão virtual, se é na questão física, vamos chamar esse pessoal do TI, vamos treinar o nosso pessoal. Com treinamento, a gente consegue diminuir bastante. Como eu disse, não mitigar. Aliás, não eliminar. Mas por quê? As pessoas não têm o mínimo de consciência daquilo que pode e do que não pode. Como é que a gente vai exigir? E realmente tem gente que não tem nem condições de contratar ninguém. Isso tudo é para evitar que você possa contratar. E dá para fazer. Dá para fazer porque a gente está andando por esse Brasil aí, as pessoas... Tem muita empresa que não sabe nada, mas tem muita empresa que já, pelo menos sabendo que o mais é menos em segurança da informação e LGPD, já está de bom tamanho, né? Não sei se eu respondi. Respondi. Perfeito. Perfeito. Todos os dois, o levantamento do Jorge, tu também. E o primeiro passo, como a gente até falou de manhã, né, é buscar, é se apropriar desse conhecimento.
né? Porque o conhecimento vai fazer com que vocês E eu vou te se falar outra movimentem. coisa, Ju. O conhecimento te faz, inclusive, contratar a pessoa certa. Porque, Exato, inclusive, exato. eu tenho tido muita discussão com muitas empresas aí que elas não sabem o que contratar. Ah, eu vou Sim. contratar o pai farofa, eu vou contratar só adequação jurídica, eu vou contratar só uma empresa de TI. Gente, nós temos que ter uma multitarefa, a gente tem que ter aí, né, a Sabrina já falou, é uma lei multitarefas, multifacetária. Nós precisamos incluir jurídico, gestão, compliance, a ISO, porque a LGPD Exato. é só a pontinha do iceberg dentro de tudo que a gente vê por aí. E isso não é de hoje, não é porque tem LGPD. As pessoas já deviam estar fazendo isso há muito tempo, porque a ISO é de 2011. É. A ISO é de Isso mesmo. 2011. Ô, Ju, desculpa, eu prometo que vai ser o último minuto que eu vou falar, mas tem duas Sim, coisas que, estamos aqui no nosso tempinho. Ele que nós gosta de me precisamos provocar, falar. Ju. Ele fica me Não, provocando. mas não vou te provocar, não. Pessoal, Isso tem que a duas gente coisas. separou 6 lives, né? Imagina se fosse uma só. Pessoal, tem uma coisa que vocês precisam saber, tá? Aqui eu estava ouvindo a Andréia falando aqui da ISO. Não é necessário você adquirir um software para fazer adequação LGPD. Se você tem condições de fazer, de arcar com esse custo a mais, vai te facilitar, mas não é necessário. Então, se vocês querem começar o processo de adequação, falaram para mim que eu preciso ter um sistema, estou mentindo para vocês, querem te vender essa solução, porque se você pegar as normas ISO aqui e colocar embaixo do braço, já vou deixar você falar, André, vocês conseguem fazer a adequação. Sendo, vai ser mais trabalhoso, porque se tivesse informatizado, você conseguiria fazer mais. E a segunda coisa que eu falei, pessoal, a LGPD não vai impedir nenhuma empresa de ter um vazamento de dados. Vai ajudar a mitigar. Eu quero só complementar, Ju, e falar o seguinte com relação ao sistema. Isso é muito importante o que o Jorge falou. Realmente, as empresas, os hotéis, enfim, podem adquirir um sistema, né, todo informatizado, que você aperta a tecla, já aparece o relatório de impacto. É um show, né? É um show pirotécnico. Só que sem treinamento, sem conscientização, não adianta absolutamente nada. Não adianta a Como todos os ferramenta, processos do hotel. não adianta a Tudo. ferramenta, não adianta colocar papel para ninguém assinar. Se não tiver treinamento, gente, invistam em treinamento. Treinamento, treinamento. Todos os dias, coloquem isso na cabeça. Treinamento, treinamento, treinamento. E treinar as pessoas não custa nada. E você está treinando para a vida, né? Você está treinando não só para a tua empresa, você está ajudando aí o desenvolvimento, né, profissional, pessoal de todo mundo. Invistam em treinamento. É isso. Não falo Isso mais. aí. E é o conhecimento que ajuda as pessoas a fazerem as perguntas certas para aquelas pessoas que vão te ajudar. Então, isso dá clareza para vocês. É um fornecedor, é um consultor, seja lá quem chegue no negócio de vocês oferecendo algo, se vocês têm o conhecimento, vocês conseguem fazer a pergunta certa. E descobrir Exato. se aquela pessoa de fato tem propriedade, se aquilo faz sentido para o negócio de vocês. Mas, gente, vocês trouxeram pontos maravilhosos aqui. A gente já percebeu com essas 2 primeiras lives que, assim como a ISO, assim como todos os processos que falam de gestão, falam de melhoria contínua dentro dos negócios, é algo cíclico, né? A gente está sempre melhorando, a gente está sempre evoluindo. Então, não vai ser uma coisa que vocês vão fazer pontualmente, acabou, né? Fechou. Não, é algo que é contínuo. A LGPD também, né? Como o Jorge falou, não vai eliminar, vai mitigar. Então, é um processo contínuo a ser feito no negócio de vocês. Mas acho que para hoje fica um bom recado aí. Eu acho que vocês vão sair daqui com uma listinha boa aí de coisas que a Andrea falou, inclusive. E amanhã a gente vai falar de boas práticas para que vocês tenham esse cuidado aí com as informações e também levando para a parte da tecnologia, porque não tem como fugir hoje em dia, né? Vocês falaram muito bem que não é necessário ter um sistema para nada, inclusive, não é necessário, mas isso leva também o meio de hospedagem para um outro nível de gestão. Sabe quando a gente passa de nível no videogame e vai passando? Sim, então, sim. tem algumas coisas que nos ajudam a subir de nível.
né? E a tecnologia é uma dessas coisas hoje em dia, né? Não tem como a gente ficar sem. Mas a gente vai falar amanhã sobre isso, práticas de segurança das informações nos meios de hospedagem, então vocês estão convidados, tá? Às 9h07. Lembro, mais uma vez, gente, Vanessa, obrigada, boa noite. Houveram vários elogios aqui, eu acho que vocês viram, né? Se quiserem dar uma roladinha Legal. nos comentários para vocês. E espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui também para saber se fez sentido a live de hoje. Não se esqueçam de ir no link da bio, deixar lá o nome e o e-mail para concorrer aos nossos prêmios no final desse evento. Tá bom? Que eu já comentei com vocês. Gente, muito obrigada. Mais uma vez, maravilhoso. Eu saio daqui, né? Só tenho a agradecer por sair daqui aprendendo demais com vocês, sempre. E espero que tenham curtido também. Querem dar um tchau, então? Uma boa noite, pessoal. Até amanhã de manhã, na próxima live. Continuar bombando conhecimento da LGPD na hotelaria. Aí. Eu quero agradecer a Joelma, no comecinho da live, falou que ela estava muito feliz de estar aqui falando sobre LGPD com a gente. E eu quero dizer a mesma coisa. Na verdade, Joelma, nós estamos muito felizes de todos aqui estarem participando. Estou vendo aqui que o nosso amigo Marcos está bem, né, eufórico, está até falando, deixa um pouquinho de assunto para mim. Olha, quero imensamente e reforçar que amanhã, então, a Hospedim vem mais, né, com mais assuntos. 9 e 7 da manhã, são números cabalísticos, é de propósito isso, viu, gente? 20, 27 e 9, 27 da manhã. Agradeço o convite mais uma vez. Prazer em conhecê-la, Ju. Sabrina, um beijo no seu coração, minha amiga. Obrigada, viu? Obrigada, minha querida. Obrigada. Bom, uma boa noite a todos, né? E, pessoal, até amanhã, se Deus quiser. E bora disseminar a Lei Geral de Proteção de Dados no setor de hotelaria. Uma boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Pessoal. Convidem o pessoal da TI para amanhã, hein? Boa noite. Obrigada, gente. Abração.